Olá adoradores, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Com André Valadão na presidência, mais de 70 igrejas filiadas anunciaram o desligamento da Igreja Batista da Lagoinha. Com isso, o ministério fundado por seu pai pode perder mais de 10 mil membros. O pastor Júlio Toledo anunciou neste último domingo, para Lagoinha Pampulha, que agora eles não são mais ligados à Igreja Batista da Lagoinha, muito menos presididos mais pelo pastor André Valadão, que sucedeu seu pai, Márcio Valadão, e agora se tornaram a Pampulha Church. Uma noite muito especial para nós aqui da Pampulha, mas uma noite de muita responsabilidade também. Nós vamos, na verdade, passar de fase. Nós vamos ultrapassar porque foi permitida a ultrapassagem. Durante alguns anos, eu já tinha tido essa visão alguns anos atrás, mas nunca isso mexeu com o meu coração de maneira nenhuma. Mas Deus já tinha me falado o que ia acontecer. Eu e minha esposa já orávamos por isso, falando para que Deus clareasse, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas o motivo pelo qual nós estamos em Lagoinha, né? Minha esposa nascida em Lagoinha. E Deus deu uma direção muito clara para o pastor Márcio Valadão, né? O pastor Márcio Valadão disse, olha, não quero saber de gente aqui na matriz, aqui está muito cheio. Deus falou com o pastor Márcio, vá para os bairros. Ganhe os bairros e cuide das pessoas. Foi uma palavra lançada direto do pastor Márcio. É preciso cuidar das pessoas em pequenos grupos. Acontece que depois desse tempo nós pastoreamos aqui, pastoreamos lá no Planalto e voltamos aqui. E o pastor Márcio sempre incentivando pequenos grupos, GCs, célula, pastoreio de perto. Acontece que em 2022, final de 2022, o pastor Márcio, ele passou a igreja, a Lagoinha, e trocou o nome da igreja. A Lagoinha não se chama mais Lagoinha, ela se chama Global agora. E ele entregou a igreja para o pastor Flavinho. Entregou num culto com a sua esposa, Renata. E ali ele conduziu a igreja para o Flavinho. Nós tivemos uma reunião com o pastor Márcio. E ele disse, filhos, eu confiei a cada um de vocês uma igreja no bairro. Nada vai mudar. Eu quero vocês nos bairros. O pastor Flavinho vai ser um pastorzão para vocês. E logo na semana seguinte, o pastor André esteve em Belo Horizonte e substituiu o pastor Flavinho, tirando do pastor Flavinho a liderança da Global e assumindo a presidência da Global, morando nos Estados Unidos. Sendo assim, hoje, nós não somos Lagoinha, nós somos Global. E quem interfere diretamente aqui na nossa congregação é uma pessoa que mora nos Estados Unidos. Quem está comigo diz amém. Nós reunimos novamente com o pastor Márcio e falamos que nós não estávamos de acordo com a parte jurídica do que estava sendo oferecido. Infelizmente, o pastor Márcio nos reuniu na casa dele e ele disse, filhos, vocês são meus filhos e qualquer decisão que vocês quiserem tomar, vocês nunca vão deixar de ser os meus filhos. O pastor Márcio nos abençoou, orou conosco. Acontece que as imposições e a maneira que nós estamos sendo conduzidos da América, ela não é conveniente para você que está aqui. Talvez ela seja conveniente para uma igreja grande, moderna, com finança alta, mas aquilo que o pastor Márcio nos chamou para fazer, para cuidar de você de perto, isso já não acontece mais. Nós teríamos que mudar tudo aqui, e teríamos que talvez, inclusive, sair daqui para voltar lá para a matriz. Sendo assim, na quarta-feira o pastor Flavinho me ligou
nós, a Pampulha, e mais ou menos umas 70 igrejas, nós já decidimos que não continuaremos mais como Lagoinha. Lembrando que não somos Lagoinha mais, já não somos global, com o presidente, pastor André Valadão. Falo isso com muita transparência. Eu sou extremamente grato ao pastor Márcio. A minha esposa é nascida e criada. Eu aceitei Jesus na Lagoinha, no culto do pastor André. Sou extremamente grato por tudo. Mas eu não acho viável a maneira jurídica que está sendo imputada para a igreja. Não somente eu. A maioria das igrejas dos bairros, elas estão se tornando independentes. Então, como eu sei que nada vai mudar aqui, o trabalho vai ser o mesmo, amém? O pastor é o mesmo. E quem porventura ficar chateado por falta daquela pombinha, irmão, a sua vida não tem que estar na pomba, a sua vida tem que estar em Jesus. Quem te visita não é a pomba, é o pastor Julinho. Quem te visita não é a pomba, é a pastora Thelma. Então nós agora, literalmente, a partir de agora, de quarta-feira, nós caminharemos como Pampulha Church. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Após a repercussão deste vídeo, o pastor Júlio Toledo voltou a público para dizer que não houve brigas e muito menos rebelião. Ele afirmou em seu vídeo que simplesmente não concorda com a visão de André Valadão, mas o respeita como homem de Deus. Vale ressaltar que a Igreja Batista da Lagoinha é conhecida em todo o Brasil, especialmente pelo Ministério de Louvor Diante do Trono, liderado por Ana Paula Valadão. Eu faço questão de dizer que o desligamento foi em paz. O pastor Flavinho me ligou, nos abençoou. O pastor Márcio, isso no vídeo também eles não falam, mas o pastor Márcio já tinha, inclusive nesse momento que eu falo do pastor Márcio lá no culto, eu até choro porque me emociona muito a vida do pastor Márcio em cima do altar. Para mim é uma referência, é a maior referência para mim no Brasil, é o pastor Márcio Vieira Valadão. Isso nunca vai mudar. Eu aceitei Jesus num culto do pastor André Valadão, homem de Deus, foi usado por Deus. Nos meus cultos, ao longo desses 10 anos de ministério, eu já perdi as contas de quantas vezes eu contei como eu aceitei Jesus e o quanto o pastor André Valadão foi usado para a minha conversão. O pastor Flavinho, ele me ligou e nós saímos abençoados. Não existe rebelião quando você tem a bênção. Você está entendendo? Então nós tivemos a bênção do pastor Márcio, fisicamente, ele pegou no meu rosto, falou: meu filho, você está abençoado. E tivemos a bênção do pastor André segundo, e o pastor André, a gente nunca teve contato com ele, a gente nunca conversou com o pastor André. Às vezes as pessoas acham que a gente conversa com o pastor André todo dia, né? A gente nunca conversou com o pastor André, a gente nunca recebeu um telefonema, até porque a gente sabe, ele mora na América, a vida dele é agitada, ele acabou de assumir 700 igrejas, né? A gente tem uma reunião online, que é uma reunião muito subjetiva, com entendimento daquilo que ele quer para as igrejas. Então vamos lá. O pastor André foi o cara que foi referência para que eu aceitasse a Jesus. Eu seria no mínimo um ingrato se eu dissesse que ele não é uma pessoa importantíssima na minha vida. O André assumiu, o pastor Márcio passou para o Flavinho, tá tudo no vídeo. O Flavinho assumiu, quando foi na segunda-feira, o Flavinho já não estava, aí a gente ficou sem saber e o André assumiu. Ponto. Se você está dentro de uma igreja, aí você ama aquela igreja, olha filho, vai para próximo das pessoas, discipula, fica pertinho, não sai do bairro não e tal. Você ama aquele pastor. Só que de repente se troca o pastor. E esse novo pastor, ele tem uma visão, não é pior, uma visão diferente. Tem uma visão grande, tem uma visão de coisas grandiosas. Ele não quer mais aquela coisinha pequena, o número de pessoas influencia. Então ele quer um negócio e você está lá na igreja e você está assim: poxa vida, meu coração não era nisso, meu coração era naquilo. O que você ia fazer? Você ia chegar, ia comunicar a sua insatisfação e ia sair, não é isso? Ou você vai ficar num lugar que você não concorda com a visão? O que nós fizemos? Há mais de 2 anos, não foi domingo agora não, gente, parece que eu dei um espetáculo no domingo, dei um surto e gravei aquilo. Há mais de 2 anos nós estávamos construindo e tentando entrar num acordo. Quando o Flavinho assumiu, nós falamos: ok, vai ficar tudo tranquilo. O Flavinho sai, o André entra. E o André tem a visão e o direito, volto a dizer, o pastor André Valadão foi usado por Deus para abençoar a minha vida. Ele tem o direito
de ter uma visão diferente do pai. Se vai dar certo ou não, querido, a história vai dizer. Agora, ele tem o direito. E quando o André ele assume, e nas reuniões que nós temos, as reuniões às terças-feiras, ele lá dos Estados Unidos e a gente aqui, e nas reuniões a gente viu que a visão mudou muito da visão do pai, o que a gente tinha que fazer? Procurar. Gente, tem acordo, vamos tentar, me deixa lá quietinho, deixa eu cuidar do povo, tal. Não, agora tem que ser assim, assim, assado, então eu gostaria de sair. Foi isso que nós fizemos. Há mais de 2 anos a gente está construindo essa história, tentando entrar num acordo. Aí o Flavinho assumiu, nós achamos que ia ficar tudo em paz, o Flavinho transitou isso para o pastor André assumiu, passou a visão dele, só nos restava a pedir o seguinte: pastor André, aí a gente não fala com ele, a gente não tem contato com ele, pastor Flavinho, está acontecendo isso. Pastor Flavinho me liga e fala: Júlio, vocês estão abençoados. Eu viro e falo assim: pastor Flavinho, deixa eu te falar uma coisa, o que mais me importa agora é essa fala sua. Inclusive, numa reunião de pastores agora, na quarta-feira, com mais de 70 pastores, ele disse isso. Falou assim: vocês estão abençoados, debaixo de bênção, tanto do pastor Márcio quanto do pastor André. Isso foi dito agora numa reunião. Eu não estava na reunião, porque eu já estava desligado, mas todos os pastores me mandaram mensagem dizendo: olha, inclusive o que você disse, que ele te abençoou por telefone, ele disse em loco na reunião dos pastores. Somos uma igreja voluntária, não precisamos de dinheiro, a estrutura que está lá nós conquistamos com muito trabalho, não recebemos nada de mão beijada, eu posso não concordar, mas eu respeito a visão do pastor André, mas não concordo com ela, e por isso ele não vai se tornar um demônio na minha vida, não. Pastor André foi bênção na minha vida, vou dizer de novo, para você que está querendo fazer inferno, pastor André Valadão foi bênção na minha vida. Eu aceitei Jesus ali, numa terça-feira, sentado no banco, onde ele pregou, e a minha vida foi revelada através da boca daquele.